Bom dia, amigos agricultores, agrônomos, aqueles que não ouvem no programa Dia a Dia da Agricultura pela Rádio Nova Era. Aqui quem fala é Reginaldo Pavese. Bem, assuntos da semana, falaremos sobre o desenvolvimento inicial aí da soja e do milho, começando pelo milho. O milho vem sendo um desenvolvimento muito bom. O clima tem ajudado, essas chuvas aí alternadas na semana tem dado uma boa perspectiva de desenvolvimento. Temos aí umas áreas assim onde houve um ataque principalmente da rosca, que tem atacado um pouco na base do milho, onde corta o pé, mas não é de forma significante. E sabemos que já entramos aí com essa umidade, aí com aplicações de herbicida, principalmente das atrazinas, aonde quanto mais úmido, melhor o residual da atrazina para o seu controle. Em áreas onde tem algumas infestações aí de trapoeraba, mata-se um pouco mais difícil para que a atrazine pegue, pode ser adicionado produtos como Sanson ou Calisto, para que faça um controle efetivo mais eficaz desse tipo de planta daninha, reduzindo a supressão e a competição, a mato-competição para esse tipo de lavoura. Sempre lembrando que aproveite se tiver, segundo o seu híbrido, uma condição de ataque de pragas iniciais com uma pressão um pouco maior, adicionar sempre aí um inseticida na condição de controle, mesmo que seja fisiológico, de preferência, para que possa aí dar uma supressão, uma folga em relação ao ataque das lagartas no milho. Mas eles vêm desenvolvendo bem, e sempre lembrando, como falamos em programas anteriores, não esquecer ou estar muito bem, ou parcelar também a condição de fornecimento de adubo nitrogenado para a mesma, em função das quantidades especificadas na análise de solo e na necessidade da planta, onde sabemos que a maior necessidade de nitrogênio para a planta do milho é no pré-pendoamento. Como é difícil para a maioria jogar a ureia nessa condição, ou parcelar até chegar nessa condição, procure jogar parceladamente ou fazer o arroz e feijão, como muitos fazem, de uma vez só, na última entrada do trator, é lógico, visando a umidade. Poderíamos fazer aí da quarta à sexta folha verdadeira a primeira aplicação e depois da sexta à oitava folha a segunda aplicação. Daqueles que vão fazer uma só aplicação, ficaria aí a condição melhor em você aplicar da sexta à oitava folha. Da sexta folha, você aplica a ureia, o nitrogênio, né, o super N, esses nitrogênio microencapsulado que tende a diminuir essa perda em função da volatilidade, nessa condição de desenvolvimento. Vale lembrar que tecnologias não são feitas para todo mundo, não é um pacote para todo mundo. Vale cada propriedade e cada condição de fazer esse tipo de aplicação ou não, em função da necessidade ou da sua base em que você colocou o milho. O que quero dizer é o seguinte: nas condições de fazer na última folha até 500, 400 a 600 quilos de ureia, nessa condição sexta, oitava folha, já se colheu na região em torno de 620 a 650 sacos limpo e seco do grão de milho aqui na nossa região. É lógico que região de maior altitude, mais fresca, com noites mais frescas, aliás, é muito propício ao desenvolvimento dessa cultura. Então, cada propriedade tem sua norma, sua regra, não existe um pacote fechado para tudo quanto é propriedade, tudo quanto é produtor. Vale muito em função da sua tecnologia, da sua condição de condução e do seu maquinário que tem disponível para fornecimento do mesmo. Fornecimento de nitrogênio. Vale lembrar também, pode-se fazer mão e uso de alguns produtos aí complementares nutricionais foliares que têm dado algum resultado, principalmente aí, o zinco, muito necessário no começo, para o desenvolvimento inicial da cultura, tanto que os adubos da base são feitos aí com uma formulação um pouco mais forte de fósforo e contendo carreadamente, levando aí o zinco para esse próprio desenvolvimento inicial. Também alguns produtos orgânicos podem ser aplicados na condição de um desenvolvimento melhor para esse tipo de planta. Com relação ao comércio do milho, tem dado uma melhorada no mercado interno em relação ao preço em função da melhora das exportações do milho do mercado brasileiro para o exterior. Então isso já está havendo um escoamento e a tendência de que tenhamos uma melhora um pouco mais significativa até o período de janeiro, fevereiro, onde se começa a colher aí a safra de verão
mas sabemos que a safra de verão foi de uma área muito reduzida em função do que era em anos anteriores, pela própria desestímulo em relação ao preço que está sendo projetado no mercado ultimamente. Então temos aí uma perspectiva já de alta. Esperamos aí o relatório dos Estados Unidos que deve sair hoje com relação à demanda, os estoques e qual a condição de mercado para se definir a condição de mercado futuro. Por que se espera o uso do relatório? Por que o USDA faz o relatório? Ele faz o relatório para um planejamento interno, o que ele precisa comprar, o que ele precisa vender, o que ele tem de estoque. É uma questão estratégica para os Estados Unidos, coisa que infelizmente aqui no Brasil nós não temos. Aqui é só com uma questão política, só se fala vamos colher muito, e agora você olha aí, Conab sem trigo armazenado. Quer dizer, é uma piada, uma falácia, é uma política que se inventa para dizer que o Brasil está tudo bem, está tudo maravilha, e na verdade não está. E vemos aí pelo trigo que não tem em estoques, como não tivemos milho também na safra de verão passada, e que não devemos ter mais para frente também em função das exportações do milho safrinha e com a baixa área de verão do próprio milho. Então a questão de preço é uma questão de que não podemos esperar muito, mas ainda acreditamos aí num patamar de preço um pouco mais parecido com o do ano passado, talvez não chegue a tanto, mas possa se aproximar em função da própria exportação. Com relação ao mercado de trigo, temos aí uma esfriada aí, porque o governo tirou as taxas de importação do trigo para facilitar para os moinhos, que são amigos do Guido Mantega, que são 5 donos de grande moinho, onde 3 são amigos de casa, entra e sai. Então quem manda no mercado de milho no governo são os moinhos. Não é o governo e nem é o produtor, porque são tudo ali, é uma coisa de compadre, é uma coisa de amigo. Então está protegendo os amigos em função são os que dão dinheiro para a campanha política de reeleição desse povo que está lá. E estamos pensando em inflação, mas a inflação já está aí, não tem mais como segurar, já está alta, sabendo dos custos nossos, na nossa casa dos alimentos, as nossas mulheres sabem do custo dos alimentos, sabendo que não é mais gastava antes, estratégias errôneas, desastradas do governo que está aí. Aliás, em política, né? Vai com nada conforme a onda, segundo anseios e do próprio vontade de ficar e se manter no poder. Isso é uma pena. Não temos política estratégica, nem estradas, nem portos, né, nem aeroportos, mas temos estádio. Isso é uma maravilha. Isso é para enganar o povo, e o povo muitas vezes acredita e cai nessas falácias, nessas mentiras. Mas esperamos aí, falando do trigo, com a condição da quebra de safra da Argentina, condição também de quebra de safra na Austrália, a importação, como que era exportador, o Paraguai agora é importador de trigo também por problemas de quebra de safra, o excesso de chuvas que estragou a qualidade de uma boa parte do trigo gaúcho. Também problemas com a alta do dólar para importação. A tendência é que devemos ainda ter para a próxima safra uma condição de preços satisfatórios para o grão de trigo, incentivando aí o produtor que não fazem milho safrinha, que não é propício, ainda ter mais uma condição, se o tempo ajudar. Lógico que teve áreas que colheu, mas uma boa parte não conseguiu colher, mas ainda estimativo para o próximo ano a produção de trigo na nossa região, principalmente as regiões mais altas, em função da melhora dos preços que deve ocorrer sim, porque esses navios que vêm aí dos Estados Unidos, 2 navios tiraram não sei quantas mil toneladas, a taxa zero, a FAEP está lá pedindo a taxa, porque daí há uma quebra de remuneração do produtor de ganho em função de ter aquele que tem o produto à mão, concorrer deslealmente com o produto lá de fora, numa condição de preço mais baixo. Ainda bem que o dólar está um pouco mais alto. Mas a distribuição de renda do governo, ela não é feita para o povo. Por isso que o povo às vezes está sem dinheiro e não consegue comprar aquilo que precisa. A distribuição de renda do governo, ele arrecada muito, arrecada 40%, 45% do que você ganha para distribuir para os políticos. E não é para o povo. Olhamos aí, vemos os nossos hospitais, as nossas escolas, todas defasadas, todas em péssimas condições de conservação ou até de remuneração dos profissionais, com a falta de respeito, principalmente com o educador ou com o médico, e também
com o produtor rural ou com os agrônomos, que devia ser o carro-chefe de um país que necessita exportar seus produtos in natura para ser industrializado lá fora. Que é o caso da soja que vamos falar agora. A soja, nós teríamos que ter um valor agregado no nosso país, exportando daí farelo e ganhando com óleo. Mas nós, através da Lei Candir, que beneficia isso, fechamos as nossas fábricas e mandamos esses produtos para a China, principalmente, para que seja fabricado lá e feito farelo. E muitas vezes farelo ainda acaba retornando para nós aqui. É lógico que não temos muito essa condição, mas já houve ano de acontecer isso aí. Mas o que a gente vê são fábricas aí fechando, ou fábrica desativando, fábrica parando, em função de que é muito mais fácil e não é tão oneroso, no caso de você produzir isso lá fora, fabricar lá fora, por causa dos custos trabalhistas, os custos de impostos do país que são muito altos, e se o imposto não retorna, ele não volta, não compensa produzir nesse país. Só se pensa em futebol, em jogo, em campos de futebol, em estádios, e vender carro. E principalmente vender carro, o dinheiro das montadoras, ele vai para o exterior, ele volta para a origem. Então não é graça nenhuma falar em que se vendeu bastante carro, que se aumentou, diminuiu. Para a indústria é pequena. Hoje nós temos indústria de margarina e óleo vegetal, que em 3 turnos, 5 funcionários cada turno toca. Quando antigamente ia 200, 300, 400 funcionários. Hoje é muito fácil você fechar uma fábrica com 500 funcionários e voltar numa mais moderna, produzindo com 50 funcionários. Praticamente tudo automatizado, produtos que vêm aí agregar maior valor à produtividade. Bom, da soja, temos aí o problema da Helicoverpa. Estivemos andando agora, acabei de chegar ontem na região de Dourados, Dourados, Naviraí, Eldorado, Itaquiraí, Mundo Novo, também uma volta ali por Guaíra, passamos por algumas áreas aí onde tem lavoura, e vimos aí a Helicoverpa, que é a lagarta do momento, aí disseminada. Algumas áreas onde já foi feito controle biológico ou um controle com produtos que não são agressivos aos inimigos naturais, de controle efetivo muito bom, fazendo aí, continuando aí, do lado da área onde não foi aplicado já com 2, 3 lagartas, é preciso o produtor estar direto na sua lavoura, pois em uma semana ela toma conta. E ela é altamente voraz. Estivemos falando no programa anterior sobre a capacidade de voo e postura de ovos da mesma, as características dela, então não utilizar produtos tipo carbamatos, organofosforados e também piretróides no início, pelo menos até o florescimento, para a manutenção dos inimigos naturais que existem bastante, para complementar o controle químico que é necessário, sim. Portanto, optar por produtos de caráter fisiológico e que não controlam os inimigos naturais para que ajude no controle da mesma. Plantas iniciais ainda não achamos ela, quer dizer, na orelha de onça ou ainda soltando o primeiro trifólio. Mas a partir do segundo trifólio ou até do primeiro para frente, já temos condições de verificar e ver em várias áreas, especialmente em Prismaltina e Borrasópolis, também lá no Mato Grosso do Sul a ocorrência da mesma, nada para se apavorar, mas fazer as aplicações com dose um pouco mais altas, recomendado pela pesquisa e pelas empresas fabricantes, da quantia de produto a ser utilizado por hectare ou alqueire para o controle da mesma. E sempre olhando direto, o produtor precisa monitorar. Sei que não tem agrônomo e técnico para olhar todo dia a sua lavoura, o produtor vai ter que aprender com agrônomo, com técnico, identificar a lagarta, ver a condição que ela está, qual a quantidade. É lógico que não vamos esperar 4 lagartas por metro que a Embrapa recomenda. É muita coisa, dependendo da área, não dá tempo, vai que vira enxugarada, como é que você faz esse controle? Então, você localizando ela em uma condição por metro um pouco menor do que essa, você pode começar a fazer esses controles. Não vamos nos apavorar, é fácil de manter, desde que não erramos no começo, desequilibrando o agroecossistema de controle e desenvolvimento de inimigos naturais e biológicos, mantendo em equilíbrio a condição de controle da lagarta, principalmente pelos inimigos naturais. Ela está aí, faz parte, precisamos reaprender a conduzir a nossa lavoura, fazer o manejo integrado de pragas, fazer o monitoramento dos mesmos, sabe?
coloque alguém especial para caminhar, para andar e para verificar. Não é o fato de ter uma lagarta que você vai se apavorar. Fazendo uso desses produtos fisiológicos e de controle seletivo para inimigos naturais, você estará tranquilo até o fim do desenvolvimento da sua lavoura. O que acontece também é que algumas lavouras têm dado a lagarta da espiga, ela tem com aspectos de lagarta rosca, ela está se escondendo e saindo à noite para cortar o soja em algumas áreas. Isso aí, lógico, você vai ter que fazer uso de uns produtos, principalmente agora que o soja é novo. Infelizmente, o produto é um pouco mais agressivo, mas não é em todas as áreas, ela ataca de mancha, mas tem condições de você aplicar assim, só que em períodos mais frescos, principalmente de noite, onde a tendência dela é sair para fora para cortar o soja, onde ela ficaria exposta para o controle. Já no caso da Helicoverpa, é lógico que é só evitar as horas mais quentes, porque ela está exposta, ela está ali no trifólio, envolvida naquela folha, então fica mais fácil do produto pegar ela. Só evitar a condição de umidade relativa do ar mais baixa, abaixo de 60%, e horários mais quentes, acima de 25 graus, 28 graus, onde ocasionaria uma perda de produto, uma perda de concentração do produto em função da evapotranspiração do mesmo. E também evitando-se aí a ocorrência de ventos que nós temos na região, que ultimamente nós estamos tendo. Essas temperaturas mais frias, é lógico, abaixou de 15 graus, tanto a soja quanto as outras culturas e o milho tendem a paralisar o seu desenvolvimento em função desse friozinho que deu.